Bom dia, igreja. Primeiramente, gostaria de agradecer ao conselho da igreja, em especial ao reverendo Anderson, pelo convite de estar aqui compartilhando a palavra com os irmãos. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, em Romanos, capítulo 4. Romanos 4, versículo de 18 a 25. É o texto do nosso calendário litúrgico de hoje. É a palavra do Senhor para os nossos corações. Romanos capítulo 4, versículo de 18 a 25. O texto diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi imputado para a justiça, e não somente por causa dele está escrito-lhe que foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós, igualmente, nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, o nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Essa é a palavra do Senhor para nossas vidas na manhã de hoje. Meus irmãos, ali por volta do ano de 2010, houve o lançamento de um filme norte-americano de um ator consagrado, que acho que todos conhecem aqui, que é Denzel Washington. O nome do filme era O Livro de Eli. E é interessante que o contexto do filme é um contexto bastante dramático, é um contexto pós-apocalíptico, e nesse contexto é apresentado Eli, o personagem de Washington, né? Ele é um homem misterioso, é um homem sem muitas apresentações, né? Mas o interessante é que ele se mantém numa jornada. Ele está indo em direção ao oeste e ele tem de levar um livro a um local seguro. Eu não sei quantos dos irmãos já assistiram esse filme. Como é de 2010, não vai ser spoiler, tá, gente? Já tem bastante tempo aí. À medida que o filme vai desenrolando, a gente descobre que o livro que ele porta com ele é a Bíblia. Ele, na verdade, é cego e a Bíblia está em braille. E ele tem que manter segura este livro, a Sagrada Escritura. É interessante que há um diálogo entre ele e a outra personagem, em que, no meio daquele contexto de terra arrasada, de ambiente caótico, de ambiente onde as pessoas querem oprimir, inclusive, o outro, ele é indagado a respeito da sua motivação, do seu propósito. Por que você está fazendo isso, Eli? A personagem vai dizer para ele. É interessante que ele responde o seguinte: um dia eu ouvi uma voz. É difícil explicar, é como se estivesse saindo de dentro de mim. Mas eu podia ouvir tão claramente como ouço você agora. A voz me disse para levar o livro para o oeste, que um caminho seria construído para mim e que eu seria levado a um lugar em que o livro estaria seguro. Me disse que eu seria protegido contra qualquer um e qualquer coisa que cruzasse o meu caminho. Um homem, um destino, um propósito, uma missão. Apenas isso. E é interessante que ela questiona mais à frente: mas você não acha que pode estar errado? E ele fala: eu sei do que eu ouvi. Eu sei do que eu ouvi. O filme, na verdade, meus irmãos, é uma grande metáfora da jornada da fé. Da jornada da fé. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco hoje. Quando nós lemos a Epístola de Romanos, de Paulo aos Romanos, nós temos, na Palavra de Deus, o texto mais organizado, sistematizado a respeito da justificação pela fé. Paulo, ele não planta a igreja de Roma, mas como apóstolo por Cristo designado, ele tem a preocupação de instruir aquela comunidade de fé a respeito do Evangelho de Jesus Cristo. E é interessante que esse tema, a justificação pela fé, somente pela fé, é o que Paulo tem a intenção de ensinar, compartilhar, porque isso é a base
da nossa vida como cristãos era naquela época e ainda é hoje. A comunidade de Roma é uma comunidade mista, por assim dizer, porque nós temos judeus recém-convertidos, mas também temos gentios, ou seja, todos aqueles que não são judeus, ali no mesmo espaço. E quando a gente tem muita gente diferente, o ambiente normalmente se torna um tanto quanto tenso. Mas para Paulo, o que nos une é esta verdade do Evangelho de Jesus Cristo. É o que unia eles e é o que continua unindo a igreja de Jesus hoje. Quando ele chega no capítulo 4, nos versículos que nós trabalhamos especificamente, ele vai continuar afirmando a justificação somente pela fé e vai tomar a figura de Abraão, o apóstolo, o patriarca do povo hebreu. Abraão, você conhece a história, ele tem o início de sua jornada lá no capítulo 12 de Gênesis. Por que é importante a gente pensar isso, meus irmãos? Porque ele linka dois momentos cruciais da vida de Abraão. E a gente precisa retomar algumas histórias. Se você bem se lembra, e não é figurativo, a gente tem o efeito de Babel. Divisão total, as pessoas falam línguas diferentes, agora são povos diferentes, e no meio daquela confusão em que o homem tenta alcançar as alturas, tenta ascender até os céus pelos seus próprios méritos, Deus ele escolhe a Abraão. Abraão era da linhagem de um povo que conhecia, mas ainda não estava em aliança com o próprio Deus. É interessante ainda que Abraão, quando é chamado, Deus faz uma promessa a ele. Deus ele se revela a Abraão. E aqui é interessante que o termo que a Bíblia usa é o termo para Senhor, para Yahvé, ou seja, o Deus da aliança, se revela a Abraão e vai dizer o seguinte: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Era uma proposta maravilhosa, ainda que seja algo extraordinário, Deus se revelando a nós. Deus ele promete uma nova terra, fazer de Abraão uma grande nação, ter a própria bênção dele sobre a vida de Abraão, ter o seu nome engrandecido, ele seria um instrumento do Senhor para abençoar todas as famílias da terra. Só que essa palavra ela vem com algumas condições. Ele precisaria sair do meio da sua família. E aqui a gente está pensando num contexto tribal, ou seja, a família é exatamente o que dá segurança a Abraão. Ele sair desse contexto é expor a risco. Mas tem outro problema. Abraão não sabia para onde estava indo. Ele sairia sem ter um lugar definitivo. E não dava nem para falar assim, estou indo para ali, porque não tinha o nome do ali. Ele só deveria sair. Mas ele toma essa decisão e obedece ao Senhor. A história ela vai continuar e Deus, por vezes, ele vai reforçando essa promessa, tanto da terra quanto do descendente. E a gente conhece a história de Abraão. A gente sabe que Abraão não era um cara gente boa, por assim dizer. Ele era um pecador como nós. Ele se põe ali no Egito e põe sua esposa em perigo, quase que o faraó se deita com ela, mas Deus intervém na vida dele. E duas coisas ficam muito claras quando a gente está conhecendo a história de Abraão. Tanto a intervenção de Deus na vida de Abraão, na história dele, quanto a fragilidade de Abraão como ser humano que é. Abraão também estabelecia sempre um altar de adoração ao Senhor. E a cada passo que ele dava, ele conhecia mais a Deus, adorava a Deus, errava porque ele é um ser humano igual a gente, mas o Senhor estava com ele em todo momento, a cada momento. Quando a gente chega ali perto do capítulo 15, o próprio Deus ele é reconhecido na vida de Abraão como Deus Altíssimo, o possuidor de céus e terra. E aí Deus ele vira para Abraão e diz o seguinte: Abraão, eu sou a sua porção, eu sou a sua herança. E aí Abraão vira para Deus e fala assim: mas eu não tenho filho. Deus ali estava se revelando como o maior bem que o patriarca poderia ter, mas a primeira coisa que vem à mente dele, e aqui a gente não está julgando se ele estava certo ou errado, mas para mostrar a fragilidade dele, a primeira coisa que vem à mente dele é o que ele não tem. Abraão, eu sou a sua porção,
E aí ele responde a Deus: mas eu ainda não tenho um filho. É interessante que na nossa história de vida, como é na história de Abraão, há certos momentos que são críticos, momentos de decisão. E aqui era mais um momento. Abraão agora estava diante de Deus, mostrando a sua falta, ele não tinha um descendente. Ele continua dizendo: não, eu não tenho um descendente, quem vai herdar tudo que eu tenho é Eliezer, o Damasceno, ou seja, não é uma geração minha, não é uma prole minha, é o meu servo, e vai ser dessa forma, definitivo. Só que o próprio Deus, ele corrige Abraão. Ele fala assim: não vai ser dessa forma, eu vou gerar um filho teu, um filho teu. E aí Abraão, ele é conduzido para fora, é bem dramática a cena. Ele recebe a promessa que receberia um filho, ele é conduzido para fora da tenda e Deus manda ele olhar. Olha para os céus, contemple as estrelas. Você pode contá-las? Assim será a sua descendência. E Abraão creu. O texto diz que ele creu e isto lhe foi imputado como justiça. É interessante, meus irmãos, que a ideia de Paulo, mais uma vez, é reafirmar a justificação pela fé. E se a gente entende esse texto como Abraão era um cara de fé e por isso Deus justificou ele, a gente está justificando ele pelas obras. Paulo ele vai dizer que aquele que trabalha, o que ele recebe pelo seu trabalho, ou seja, o salário, não é graça, não é um presente, é obrigação. Se você foi contratado para fazer um determinado serviço de arquitetura, o arquiteto, né? Ele faz lá o serviço, presta o serviço da melhor forma possível, aquele que contratou, ele tem a obrigação de pagar. Só que quando a gente está falando da dinâmica de Deus com os seres humanos, ou seja, na dinâmica da fé, é por graça, não é por obras. E essa é a defesa de Paulo. Quando Abraão, ele crer na palavra do Senhor, ele não crer dele mesmo. O que Deus ele diz a Abraão gera fé no coração do patriarca e aí sim ele crê. Ele crê e é justificado por isso. Então a sequência é: a gente tem a palavra de Deus, a promessa, a palavra da promessa, a gente tem a fé que é gerada a partir dessa palavra da promessa e a gente tem a justificação mediante a fé. A gente discutia na sala de EBD falando justamente sobre essa questão da fé na vida do cristão, na vida do eleito. A fé é dom de Deus. Dom é um presente, não é aquilo que a gente se esforça para trabalhar e receber. A gente simplesmente recebe. Imagina que aqui na esquina, em frente à igreja, estão distribuindo uma latinha, vou fazer um merchandising, uma latinha de Coca-Cola. E ela entrega para o presbítero Tiago. O que o presbítero fez para receber aquela latinha de Coca-Cola num domingo ensolarado? Absolutamente nada. Ele só recebeu. É graça, é um dom, é um presente. A fé é um dom de Deus. Abraão, então, ele tem essa fé gerada no seu coração a partir da palavra da promessa, ou seja, eu te suscitarei descendente, e agora ele é justificado. Lucas, o que é ser justificado? É ser considerado inculpável diante de Deus. E se você conhece a história de Abraão, como conhece a sua própria história, você sabe que nós temos 1 milhão de motivos em culpa diante de Deus. Abraão, ele não era perfeito. Ele não era um homem de fé e por isso foi justificado. Ele era um pecador que carecia da graça de Deus. E o Deus Altíssimo, o Deus possuidor de céus e terra, ele mesmo se encarrega de justificar o instrumento que ele quer usar. Essa é a história sua e minha. Abraão não buscou a Deus, mas Deus o encontrou. Abraão não escolheu a Deus, mas Deus o elegeu. Abraão obedeceu por conta do que Deus fez no seu coração. Essa é a minha e a sua história. O texto continua, e é interessante, né? Paulo ele está unindo 2 eventos. Esse evento do sai da sua tenda, olha para os céus e conte as estrelas. Esse é o primeiro evento. Mas o segundo evento que ele está dizendo é a respeito de Isaac, do nascimento de Isaac. E é interessante que, depois desse momento de encontro, de decisão de Abraão, em que ele crê e é justificado, e aí a gente pensa, bem, a partir de agora, ele não vai pecar mais, né? Vai ser só a escada ascendente. Mas não, Abraão continua sendo um ser humano igual a mim e a você. Abraão, ele
Bem, agora eu acreditei na sua palavra, então eu vou ter um filho. Se deita com a escrava, de acordo com o plano de Sara. Concorda com o plano. Humanamente tentando resolver a própria vida. Quando Deus ele não precisa de auxílio para cumprir a sua palavra de promessa. Mas Abraão está ali, tentando. Não, eu entendi, Deus, eu vou suscitar um filho, mas vai ser do meu jeito. E o próprio Senhor ele vai dizer, não, não vai ser do seu jeito, Abraão. Quando ele fala mais uma vez da promessa, Abraão ri. E ele diz que Ismael ache graça diante de ti. Quando Sara ouve a mesma promessa, ela ri novamente. Mas a gente sabe que no fim da história, Isaac veio a nascer. Isaac significa justamente riso. E riso, na verdade, quem riu por último foi o próprio Deus. Deus se encarregou de mostrar que a palavra dele, que é dada, não é uma palavra mentirosa. Ele não mente, ele não deixa de cumprir aquilo que ele fala. Ele cumpre porque ele é fiel. Não só a nós, porque ele é fiel àquilo que ele nos diz, mas principalmente, ele é fiel a si mesmo. Então, Abraão, agora, em aliança com Deus, justificado por Deus, recebe essa palavra da promessa e crê. Meus irmãos, a gente não está contando só a história de Abraão. Lucas, o que isso importa para mim hoje? Para mim hoje, 2023, a nossa relação com Deus, meus irmãos, ela se baseia na justificação pela fé. Quando a gente fala de Jesus Cristo aqui, quando a gente fala do pecado perdoado, só há um meio desse pecado ser perdoado. Diante de nós há uma cruz aqui cravada na parede. Por que a gente ostenta esse símbolo? Por que a gente fala o tempo todo de Cristo Jesus? Porque Ele é o único caminho de justificação para o ser humano. A despeito da nossa tentativa de ser perfeito, e se você for igual a mim, em algum momento da sua vida você tentou, você viu que fracassa. Você não consegue, por si mesmo, resolver a sua situação com Deus. Não, eu vou deixar de fazer esse mau hábito. Não, não é uma questão de mau hábito, é sua condição. Antes de Cristo Jesus, na nossa vida, nós estávamos completamente separados de Deus. E se permanecêssemos assim, pereceríamos eternamente. Mas em um determinado momento, o Deus que elege é o Deus que intervém na minha e na sua história. Ele chama, e porque nós somos as suas ovelhas eleitas, nós damos ouvido e respondemos com fé. O justo, ele vive pela fé. Ele é justificado pela fé. É porque nós somos. João ele vai dizer que nisto consiste o amor, não que nós amamos a Deus, mas que Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Há uma música de uma banda mais atual, que ele vai dizer o seguinte: nem os heróis, eu estou vendo o irmão com a camisa da Marvel ali atrás, vou usar ele como exemplo, nem os heróis de história de quadrinho, nem os heróis do universo do MCU, eles vão morrer pelo vilão. E o vilão na história somos nós. Ainda assim, Cristo Jesus, que não tinha pecado algum, era o Cordeiro de Deus, imaculado, ele sobe na cruz do Calvário, verte o seu sangue, recebe a ira de Deus Pai sobre ele, em nosso lugar, e pela morte dele nós somos justificados. E pela sua ressurreição é atestado a vitória do crente, agora em relacionamento com Deus. O justo, ele vive pela fé. A justificação, ou seja, a salvação, é só pela graça de Deus. Não foi algo que você fez, mas foi algo e tudo que Ele, Jesus Cristo, fez por nós. Abraão, ele conhecia esse Deus gracioso, esse Deus que justifica o pecador, esse Deus que intervém na história do homem, na história de alguma mulher. E aí começa o caminho a traçar, o caminho da fé, a jornada da fé. Não dá para botar a gente fala, né? Botar os carros na frente dos bois. Se nós precisamos começar do início. E o início da jornada de fé é pela justificação, é pela nossa salvação. O símbolo do batismo, se você foi batizado quando criança ou quando 50, 60, 70 anos, isso pouco importa. É o início da jornada. Mas não se para ali. Há uma trilha a ser seguida. Há um caminho a ser feito.
E essa jornada de fé, ela começa com a graça de Deus na sua salvação. Mas não para aí. Não para aí. O texto ele vai continuar e vai dizer o seguinte: sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos de idade avançada Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Após o momento da justificação de Abraão, agora Abraão é justo diante de Deus, é feito justo diante de Deus pela obra de Cristo Jesus, ainda que milênios à frente. Abraão agora tem o desafio de viver a fé a cada dia. E é interessante, meus irmãos, que Abraão ele não vivia uma fé aloprada, no sentido de que ele fechava os olhos e vai dar tudo certo. Na semana passada, o reverendo Anderson falou que a gente precisa desse banho de realidade, né? Ele até falou do sol, enfim, e nós precisamos de fato. A fé cristã não é uma fé para ser vivida fora do planeta Terra, é para ser vivida a cada dia. E Deus ele conhece a sua realidade, Ele conhece as suas dificuldades, Ele sabe quem você é, em que lugar você está, em que momento da história, não só você, mas nossa nação está, e ainda assim Ele propõe essa jornada de fé para cada um de nós. Qual foi o procedimento de Abraão? Ele não fechou os olhos para que ele era um senhor de 99 anos e estava recebendo uma promessa. Ele não fechou os olhos para que a sua esposa tinha 90 anos e já tinha cessado o momento de fertilidade. Ainda assim, a despeito da realidade, ainda considerando ela, ele creu em quê? Na sua capacidade natural de gerar um filho? Não. Ele creu na intervenção de Deus. Se Deus falou e Ele disse, Ele vai cumprir. Se Deus falou, e não é o Lucas falando, não é um ser humano prometendo, porque eu posso falar, vou te dar um carro, Tiago, e aí amanhã eu morro. Algo extraordinário aconteceu e eu não consegui cumprir a promessa ao Tiago. Mas o nosso Deus não há algo que seja maior do que Ele, não há algo que está acima dEle. Se Ele prometeu para mim, para você, Ele vai cumprir. Ezequiel vai dizer: porque eu velo pela minha palavra para a cumprir. O Senhor ele tem a preocupação de cumprir o que Ele prometeu. Se Ele falou, vai se cumprir. Se Ele diz, você é justificado pela fé em Cristo Jesus, no que Ele fez por você, você está justificado pela fé. Se Ele diz que a presença dEle vai estar contigo todos os dias, a presença dEle está contigo todos os dias. Se Ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo, Ele está contigo. E isso não muda, porque o nosso Deus, Ele não mente, Ele não brinca com as nossas vidas, Ele vela pela sua palavra para cumprir. E esse Abraão, ser humano igual a nós, consciente da realidade que ele estava, das dificuldades humanas dele, ele crê que ele é poderoso para cumprir, que Deus é poderoso para cumprir a sua palavra. E aí como é que a gente trabalha essa questão no dia a dia, meus irmãos? O texto ele nos dá a resposta. Não se manter na incredulidade. Se você é igual a mim, você já abriu a Bíblia, leu um texto e falou, tá, mas isso aqui não é para mim. Isso pode servir para um salmista. Para mim, não. Não, porque o salmista ele não estava vivendo o que eu estou vivendo. Se você é igual a mim, você já passou por isso. E a maior dificuldade, meus irmãos, do cristão é essa. É de confiar naquele que ele chama de Pai, de Deus, naquele que ele diz que serve. A palavra do Senhor é para nós. É para nós hoje. Se você se manter na sua incredulidade, não é que Deus vai deixar de ser verdadeiro, porque Ele continua sendo verdadeiro. Mas como é que fica o seu coração nessa dinâmica? Se vocês já viajaram de avião, vocês já ouviram essa frase, né? Em casos de despressurização, a primeira coisa que você faz é botar a máscara em você para depois tentar ajudar alguém. Se você não cuidar do seu coração, o provérbio vai falar, guarda o seu coração, você cai nesse poço de incredulidade. Mas até nesse poço de incredulidade, Deus nos alcança. Deus ele não é um Deus que fica distante de nós,
A gente falava isso na EBD. Ele não é o teu chefe, ele não é um técnico de futebol que marca quando você acerta, quando erra, quando treina, quando não treina. Não, fez oração, então vou abençoar. Não, orou hoje, mas orou pouco, orou pedindo. Não vou levar em consideração. Deus não é assim, ele é Deus Pai. Ele é Deus que intervém na nossa história nos momentos mais terríveis. A Bíblia vai dizer de a noite escura da alma. Os momentos que você lê, mas não impregna o seu coração. Você está duro, é como se fosse um pato que está na água, mas não se molha por conta daquela superfície que está tomando ele. Não. Nesses momentos, Deus não nos deixa ao léu. Ele intervém, ele vai nos buscar. Ele é Pai, ele é Deus presente. Ele não permanece, então, Abraão, em incredulidade. O que ele faz, então, para não permanecer na incredulidade? Ele se fortalece, primeira coisa, dando glória a Deus, é cultuando a Deus. Quando nós vimos aqui para a igreja, nós nos reunimos em família, nós cantamos, Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel. O que está acontecendo? Nós estamos glorificando a Deus, e essa mensagem que nós estamos proferindo a Ele, porque é culto a Ele, isso vai impregnando a nossa alma e o nosso coração, vai tomando a nossa mente, vai permeando a nossa vida. Ao mesmo tempo que nós estamos louvando a Deus, quem está sendo abençoado somos nós. Somos nós. Dar glória a Deus, meus irmãos, talvez seja uma das maiores dificuldades que a gente tem. Hoje você acordou, alguém agradeceu porque Deus deu ar para respirar, entrou direitinho. Mas se você perdesse o ar, você ia sentir, ih, rapaz, o que está acontecendo? Alguém agradeceu pela água que tomou, coisas do dia a dia. Senhor, te damos graças, porque o Senhor continua cuidando de nós, não só quando estamos acordados, mas quando estamos dormindo. Ou a sua casa foi invadida quando você estava dormindo? Não, acho que não. Está tudo bem com todo mundo aqui, graças a Deus, porque o Senhor, a sua boa mão, esteve sobre você. Dar glórias a Deus é o primeiro remédio para você não permanecer na sua incredulidade. Cultuar junto, não apenas comunitariamente, no domingo, aqui com os nossos irmãos, mas na sua casa. Deixar um momento no seu dia para falar, Senhor, eu te dou graças, mas está difícil, sim, mas eu te dou graças porque Tu és fiel, a Tua presença está comigo. Não é só no domingo, se você ficar vivendo de domingo em domingo, meus irmãos, você está precisando de um mucilão espiritual. Nós precisamos glorificar o nosso Deus. Ele é digno. O primeiro momento do culto é a chamada adoração. É o quê? É se dar conta de que nós estamos diante do Deus, que é santo, santo, santo. O que é isso, Lucas? Que é o Deus maravilhoso, que está além da nossa compreensão, que Ele não pode ser igualado a nada nem ninguém. É o Deus que é bom, é o Deus que intervém, é o Deus da paz, é o Deus da provisão. Glorificar ao Senhor é o primeiro remédio contra a incredulidade. Mas Ele não fez apenas isso. Para glorificar a Deus, ou seja, para louvar a Deus, nós precisamos fazer o que Ele fez em sequência. Estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Não apenas fidelidade, mas conhecer a Deus. Quem é o Deus que você serve? Já diziam que se você pegar um papelzinho e distribuir para cada um dentro de uma igreja e falasse, escreve a respeito do Deus que você serve, viria respostas das mais diversas. Nós não servimos um Deus. A gente serve o Deus Todo-Poderoso. O Deus de Israel, que é o nosso Deus. O Deus que é bom, o Deus que sabe de todas as coisas, o Deus que conhece a mim e a você, a ponto que Isaías vai dizer, aquele que chama as estrelas, cada uma pelo seu nome, uma a uma. É como se fosse um desfile militar, e a gente está perto de um quartel aqui. Um desfile militar. Cada um fosse chamado, igual o reverendo Anderson ele faz aqui todo domingo, nome a nome, nominalmente, ordenadamente. Deus ele faz isso com as suas estrelas. Vocês já olharam o céu quando está cheio de estrelas? São incontáveis para nós, mas Deus conhece a cada uma delas. Se Ele conhece a cada uma das estrelas, o profeta não está falando de estrela, ele está falando de cada um de nós. Deus te conhece.
nominalmente. Ele sabe da sua história. Esse é o Deus que a gente serve. Ele é o Deus que não está distante. Às vezes a gente quer tentar incentivar um bom hábito, né? Faça como se tudo dependesse de Deus e espere como se tudo dependesse dele. Não, meus irmãos. Nós fazemos o que fazemos porque cremos que Deus está conosco. E é isso que impulsiona a vida do crente a seguir adiante. É o Deus presente, não é o Deus ausente. É o Deus que dá significado a todas as coisas, mesmo aquelas mais terríveis pela qual passamos. Naqueles momentos em que você não tem a resposta, mas Deus está no controle. Senhor, eu nem sei por que eu estou passando por isso. Eu não quis, eu não busquei, estou passando. Mas eu creio que o Senhor está no controle. Conhecer o Deus que você serve. Você não pode glorificar Deus. Eu não posso falar assim para o Tiago: Tiago, você é um leitor voraz. Eu nunca vi o Tiago, não conheço, não sei se ele leu, não lê. A partir do momento que eu falo a respeito do que eu conheço do Tiago, e a partir do momento que eu conheço mais o Tiago, as minhas palavras vão ser verdadeiras. É aquilo, né? Todo mundo é legal quando ninguém te conhece. A partir do momento que você é conhecido, aí as pessoas te veem como você de fato é. Quando nós conhecemos mais a Deus, falar a respeito: Senhor, tua bondade, tua misericórdia me persegue diariamente. Você entende o que é isso? Que não é você que corre atrás do favor dele, é ele que demonstra graça e favor constantemente na sua vida. Senhor, tu és bom. Experimentar isso. O salmista ele vai dizer: provai e vede que o Senhor é bom. Se você não prova, você não experimenta. Pensa numa cozinha. Se você não experimenta da comida, como é que você vai falar que está bom? Se você não tem a experiência, a experimentalidade com aquele objeto, quanto mais em relação a Deus. A fé cristã, ela não é só intelectual, meus irmãos. Ela é também, mas ela não é só isso. Ela é diária, ela é experimental. A cada dia você vê a boa mão de Deus contigo. Conhecer o Senhor teu Deus. Cristo Jesus vai dizer que a vida eterna é te conhecer. Nós teremos a eternidade e passará a eternidade de eternidade e nós nem começaremos a conhecer o nosso Deus, o Deus que a gente serve. Deus não é desse tamanhozinho, meus irmãos. O Deus que a gente serve é o Deus eterno. E quando a gente glorifica a Deus, nos momentos mais terríveis da vida e nos bons momentos também, e quando a gente conhece o Deus que a gente serve, você não permanece na sua incredulidade. Quanto mais você o adora, quanto mais você serve a Ele, você vai sendo transformado dia a dia. Dia a dia. Então, se a sua jornada de fé começa com a justificação que Deus te presenteia, Ele te dá, é de graça. Vinde a mim e bebei de graça da água da vida. Agora ela precisa ser desenvolvida, ser traçada a sua jornada de fé. E aí você dá glórias a Deus e você conhece esse Deus que você serve. Meus irmãos, nós só vivemos nessa terra pela fé deste modo. Deste modo. A vida, ela é a mesma. Os fatos que eu quero dizer, eles são os mesmos. Mas a forma como você lê, a partir de onde que você está lendo, faz toda a diferença. Se você olha pelos olhos da fé, como Abraão olhou, se eu creio que Ele é poderoso para cumprir aquilo que disse, eu posso descansar. Eu posso descansar. Que essa palavra ache campo seguro, terra fértil no seu coração, e que você fique remoendo isso. Meus irmãos, nós precisamos caminhar a vida da fé, louvando e glorificando a Deus, descansando na obra de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Vamos orar? Santo Deus, nós te damos graça, porque nós nada fizemos, mas o Senhor tudo fez. E nós dependemos, Senhor Deus,
da Tua obra em nossas vidas, Pai. Nós te bendizemos por Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Te bendizemos, Pai, pela Tua graça que nos alcançou nos momentos mais terríveis de nossa vida. Obrigado, Pai, pelo Teu favor. Nós possamos, Pai, Te conhecer, Te glorificar a cada dia, a cada passo que dermos. Que o Senhor seja honrado e glorificado em nossas vidas, Senhor Deus. Pai, estamos certos que é o Senhor quem nos conduz. Que nós possamos viver essa jornada da fé, hoje e sempre, contigo, da melhor forma possível. É no nome de Cristo Jesus que eu oro. Amém.